E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós iremos falar o básico sobre design tokens. Então, se você ainda tem aquelas dúvidas, né? Como que cria um nome, para que serve isso, qual que é a importância disso para o nosso dia a dia, fica nesse vídeo aqui que a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E também, claro, né? O básico. A gente não vai entrar no mais profundo aí dos design tokens, mas ali o suficiente para você ter pelo menos uma noção aí do que se trata, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho, aquela coisa toda, você já sabe como é que é. Então, bora lá pro vídeo. Imagine o seguinte cenário. Você abre o Figma e ele tá daquele jeito. As cores ali estão todas soltas, sem um estilo definido, a tipografia também, tudo ali perdida. Algumas cores você vai ver, ela tá com um nome ali, Color Primary, outro Color Accent, e aí fica aquela dúvida, qual que eu uso, qual que eu não uso, né? E fica tudo daquele jeito inconsistente. E aí o seu time de design começa a discutir, o desenvolvedor também, mas qual que é a cor certa? A cor que eu tô usando aqui é o Accent, mas a cor que eu tô usando ali é o Primary, e aí fica aquela coisa, né? O que que tá certo, o que que tá errado. E vendo isso, né? E a partir disso, e uma forma de solucionar este problema é através dos design tokens, tá? Os design tokens, eles são um lugar onde você vai armazenar as decisões de design, tá? Como assim decisões de design? Decisões como? Bom, o nome da cor principal, nós iremos colocar o nome dela como Color Accent. E aí pronto, todo o time ali concorda. E a partir daquele momento, nós vamos adotar esse token toda vez que nós falarmos sobre a cor principal, cor da marca, enfim, tá? E os design tokens, eles criam uma fonte única de verdade, ou seja, se eu quiser consultar qual que é o correto, quem está certo, eu sempre vou olhar para os design tokens, tá? Quem foi pioneiro nesse assunto foi a Salesforce em 2014, e de lá para cá muitas empresas utilizam esse sistema de design tokens. Inclusive, se você for acessar o Material Design, você vai ver isso. Se você acessar o Carbon da IBM, você também vai ver esses padrões de nomenclatura, tá? E eles servem ali para várias categorias, como cor de texto, cor de fundo, tamanho de borda, espaçamento, enfim, você consegue ter várias decisões de design através dos design tokens, garantindo aí a consistência máxima, principalmente se você trabalha com projetos multiplataformas, ou seja, você tem um site, você tem um aplicativo iOS, um aplicativo Android. Então, para que tudo fique consistente, você consegue criar os design tokens, e esses design tokens, eles disparam ali para várias plataformas diferentes. Ou seja, você cria um nome ali de uma variável, e aí todas essas plataformas passam a entender essa variável. É claro, cada uma na sua linguagem específica, e existem ferramentas para isso, tá? Mas eles conseguem compreender ali. Se você estiver falando Color Accent, ele vai entender. O Android lá vai entender, Color Accent, eu sei qual cor que é, entendeu? O espaçamento SM, eu sei qual que é aqui no Android. Daí o iOS também, eu sei aqui, para mim eu interpreto dessa forma. E o web lá no CSS também é a mesma coisa, tá? Então, essa é a importância que os design tokens, eles ajudam você a manter a consistência ali e, enfim, padrões de design consistentes, tá bom? Mas a dúvida que você pode ter é a seguinte: como que eu crio então esses design tokens, né? Só para deixar claro, design token é o nome ali, né? Color Accent, e o que está ali em vermelho é o valor, né? Que esse valor representa. O que o Color Accent é? O Color Accent é o FF8D, entendeu? Então você pode ter a seguinte dúvida: mas como que eu crio? Qual que é o nome? Existe um jeito certo de criar esses nomes de variáveis? Existe um padrão? Existe, tipo assim, uma lei que diz assim, você tem que fazer assim, conforme a lei e tal, não sei o que. Não existe uma lei sobre isso, tá? O que existe hoje no mercado é meio que um padrão assim que foi estabelecido e várias empresas utilizam. Claro, algumas utilizam de um jeito, outras utilizam de outro. Mas existe aí um padrão que é bem comum, tá?
E esse padrão é bem assim desmistificado e bem entendido nesse artigo aqui do Nathan Curtis. Inclusive, recomendo muito seguir ele e ficar de olho em tudo que ele sempre posta, porque esse cara é tipo assim, os caras mais fenomenais nesse assunto de design tokens, tá? Então, ó, esse artigo aqui, tá? Naming Tokens in Design System, você vai encontrar assim, desde do mais básico até o mais avançado, assim, níveis de design token, sabe? De como nomear várias formas diferentes. É claro que nesse vídeo nós vamos abordar aqui assuntos mais complexos, tá? Mas é importante que você leia este artigo para ter uma noção, assim, bem grande sobre esse assunto, tá? Mas vamos lá para a prática, né? Vamos criar aqui alguns design tokens. Antes de mais nada, é importante entender o seguinte, que existem 3 níveis aí de design tokens. Existe um nível primitivo, que são o nível ali que você salva seus design tokens e eles não estão em um contexto específico, sabe? Eu já vou mostrar aqui um exemplo para vocês, mas ele é um nível mais global, assim, mais que você consegue usar em qualquer ocasião, basicamente assim. O Semantic, a gente vai ver um pouco mais para frente como funciona, mas é um segundo nível, e aí você consegue aproveitar os tokens ali do Primitive, e aí tem um nível que é um pouco mais avançado, que seria de específico ali para componentes, né? Ou seja, imagine que cada vez que você está criando aqui para frente, você está especificando mais, tá? Mas a gente vai entender isso agora. Vamos aqui para os primitivos, tá? Imagine que você tem essas cores ali no seu design system. E aqui já fica aquela coisa, né? Como que você vai se comunicar com o desenvolvedor se você quiser falar, por exemplo, de uma cor ali específica, um cinza específico? Você vai falar para ele, pô, cara, a gente está usando aqui nos nossos textos a cor 7B, 7E, 83. E aí ele vai lá e coloca isso no código e daqui a pouco você precisa mudar, né? Ah, não, mas a gente está usando 47494B. Imagine ficar com esses códigos assim na cabeça e você, o desenvolvedor, tentando se comunicar, vai ficar bem complicado. Então isso aqui que você está vendo na tela é o que a gente chama de valores brutos, né? Que é o valor propriamente dito. É o hexadecimal da cor, é o pixel lá do espaçamento, 16 pixels, é o tamanho da fonte, enfim. Isso aqui é o valor bruto, tá? É muito mais interessante, muito mais fácil a partir desse momento aqui, você já vai ver. Quando a gente dá um nome para essas cores, né? E aí todos aqueles valores passam a ser agora cores, e aqui no caso estão separadas em uma escala. Então veja só, agora fica mais fácil, né, de comunicar com o desenvolvedor. Pô, cara, usa aí o Gray 300, usa aí o Gray 500, entendeu? Fica muito mais fácil de você conversar com ele nesse termo assim de escalas, tá? E esse padrão de escala também é bem utilizado no mercado hoje, sendo os valores menores, por exemplo, 50, tem uns ali que usam inclusive 25, e aí essa escala vai tipo assim, de 25 até, sei lá, 1000, 1100, 1500 e por aí vai. Então, mas só para entender o padrão aqui, cores mais claras, geralmente, né, a maioria das vezes vão usar um número menor, e cores mais escuras ou com menos brilho, digamos assim, vão usar números maiores, tá? Dessa escala. Então, quando você cria essa escala, tenha isso em mente, tá? E até fica mais interessante se você memorizar isso. Não precisa memorizar, mas entender que, por exemplo, se as cores que tem um número maior são mais escuras e as cores que tem um número menor são mais claras, fica mais fácil você, por exemplo, tá falando ali com o desenvolvedor e aí você fala assim, essa cor aqui é o Gray 400. Você vai saber que ela é uma cor ali na sua escala que tá do meio para frente, sabe? Então, é bem interessante esse sentido aqui. E, feito isso, você criou a sua escala de cores primitivas, olha só. E aí agora elas passam a ter um nome, né? E olha como ficaria aqui no painel ali de variáveis do Figma, né? Você tem ali uma coleção, e aí quando você cria ali o Gray, barra, e coloca o número ali, ele vai criando essas pastinhas aqui do lado esquerdo, né? Então você vai ter, nesse nível aqui de cores primitivas, o mais básico de todos os níveis aí de design tokens, que seria a cor e o valor. Bem simples, tá?
E seria bem interessante também, muito melhor. E o time de design vai ficar feliz da vida, e todo mundo fica feliz. Fica muito mais fácil de entender quando você renomeia o nome dessa coleção aqui para Primitive Colors, tá? Que é uma forma de você renomear e fica também entendível que você está falando das cores primitivas, tá bom? Agora vamos para o nível de semantic, ou alias, ou apelido, enfim. Nesse nível, a gente já está considerando ali o nome, no caso, a categoria. A gente está considerando aqui propriedade e a variante também. Vai ficar mais claro, quer ver? Mas antes, deixa eu passar aqui uma historinha para vocês. Imagine que tem aqui, que eu tenho um cãozinho, e o nome do cãozinho é Cheddar, certo? Só que algumas pessoas também chamam ele de Cheddarzinho. Ô, Cheddarzinho, vem cá e tal. Então, algumas pessoas chamam ele de Cheddar, algumas pessoas chamam de Cheddarzinho, outras pessoas chamam ele de Lulu ou Lulu, ou Bolinha, ou Pipoca, enfim. Um monte de gente dá um monte de apelido pra esse cachorro, mas o nome dele é Cheddar. Então, assim, é o mesmo cachorro, só que chamado de várias formas diferentes. E esse fenômeno acontece também nos design tokens, e é por isso que existem os alias, o semantic, o apelido, enfim. Porque nesse momento, imagine ali que eu tenho o Gray 100, mas esse Gray 100 é uma cor que eu também uso para o meu background. Poderia ser um Gray 500 aqui, que é uma cor que eu uso também para dizer que é a minha cor de texto, por exemplo. E a partir desse momento, o token ele tem uma função, sabe? Antes ele só tinha um nome, né? Red 100, Red 500, e agora ele passa a ter uma função ali. Nesse caso aqui, cor de background é a cor Gray 100, tá? E aí você cria a referência. Então lembra lá em cima, quando eu tinha mostrado para vocês, Color Accent tinha um valor bruto? Esse valor ele pode ser um outro token, tá? E aí ele vai se tornar o Red 300, ou seja, você passa a referenciar um token no outro. Então isso é muito interessante para a questão de escala, né? E você consegue, uma vez você seta ali os tokens e aí você vai reaproveitando eles na interface, tá? No Figma, basicamente, ficaria dessa seguinte forma, muito mais aesthetic, né? Você tem ali a sua coleção de cores primitivas, certo? A cor e o valor, bem simples. E aqui você cria uma coleção nova, que são as cores semânticas, as cores que têm um sentido, uma função. Nesse caso aqui, color, background, né? Então aqui o color seria a categoria, o background seria a propriedade. E aqui, em vez de eu colocar o F4, eu estou colocando Gray 100, porque aí eu consigo fazer um sistema ali de ficar usando outras coleções, né? Aqui também tem uma ideia de como você pode criar esses nomes, que é lá do Style Dictionary, né? Que é uma das ferramentas aí para que você traduza o código para outras plataformas, enfim. E nesse caso aqui, ó, veja que ele criou, você poderia criar o token da seguinte forma. Você poderia criar um color, vamos seguir a linha laranja aqui, ó, color, background seria a propriedade, button, aqui ele já está entrando no próximo tema que a gente vai falar, mas cada vez que você vai criando um barra, você está especificando mais ainda a cor que você está criando, tá bom? Então daqui para baixo é um nível de componente que você especifica muito mais, tá? Então aqui, ó, mais alguns exemplos de como que você poderia montar os nomes dos seus tokens, tá? Você pode separar aqui por categoria, no caso que eu coloquei cor, mas poderia ser fonte, poderia ser space, enfim. A propriedade, entenda ela como o escopo, aonde que ela está sendo aplicada. No caso aqui, ó, a categoria cor está sendo aplicada, propriedade background, e aqui você pode ter diversas variantes aqui dessa cor, né? Seria a cor de background default, ou seja, uma cor padrão. Poderia ser a cor de background destaque, ou seja, um accent aqui também. E aí, consequentemente, o nome do token ele vai carregar exatamente esses itens aqui, ó, color, background, default. E aí você seta o valor lá, né, no painel do Figma, qual valor representa essa cor. E assim por diante, tá? E uma outra forma também de visualizar isso seria fazer meio que como se fosse uma criação de pastas, uma dentro da outra.
E nesse caso você tem aqui, ó, Color, Background, Default, o valor é o Gray 100, e aqui você conseguiria montar até uma descrição, né? Colocar cor de fundo padrão, e no caso aqui de bordas também, ó, cor de borda, Default. E para isso você pode fazer na mão também, pode usar plataformas como o próprio MindMaster. Eu acredito que você consegue criar essas cascatas assim. E é uma forma também de você visualizar os seus design tokens, tá? E agora o terceiro nível, que seria o nível específico, tá? É justamente aqui que pode ser que fique um pouco mais complexo e aí gere muitas dúvidas, tá? Mas eu preciso criar design tokens para todos os meus componentes, né? Eu preciso criar um design token lá para o meu, sei lá, para o meu aquele botãozinho, como é que é? Checkbox. Eu preciso criar isso para todos os componentes que eu for fazer. Isso vai depender muito de caso a caso, tá? O importante aqui seria você usar os alaias primeiro, tá? Que seriam esses aqui. Aí vamos supor que você tem um botão, vamos lá. Vou criar um botão aqui rapidinho, certo? A cor de fundo desse botão, enquanto você tem aqui os alaias, é importante usar essa cor, né? Tipo a color, background, tá? E a cor de texto, você usa outra cor. E aí aqui você já tem os alaias sendo utilizados. Mas você poderia criar também um design token para esse botão, específico para o botão. Mas isso vai depender de caso a caso. Então, para que não fique tão complexo, é importante usar os tokens semânticos, tá? Mas isso vai depender do caso de vocês. Mas aqui, ó, por exemplo, a diferença daqui, né? Cadê? Daqui, categoria, propriedade, variante, é que aqui você vai incluir o componente que você está se referindo. Em alguns casos você também vai colocar o estado. Poderia ser default, hover, focus, enfim. No caso de componentes, ficaria basicamente assim. E a leitura seria essa, né? Cor de background do botão primário no estado default. Cor do texto, a cor do texto do botão, a cor da borda do botão, a cor do ícone do botão, entendeu? Então, é por isso que fica mais fácil ali também até de você identificar, tá? Mas é claro, como eu disse, isso aqui vai de caso a caso. Se você está iniciando, eu recomendo que use os alias por enquanto. E aí só se você tiver alguma especificidade de usar e quiser padronizar, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, né? Você tem ali um border radius e aí você quer padronizar o border radius de todos os botões, sabe? Aí você poderia criar um token chamado, no caso, radius, que seria a categoria, na propriedade border, radius borders ou border radius. E aí você coloca o valor ali e aí envia isso. E aí você poderia selecionar card, button, ou seja, o componente que você está trabalhando. E até se você chegar só no componente, ele vai basicamente enviar para todos os componentes. Se fosse card, ele ia dizer que todos os border radius, todos os cards seriam um valor, sabe? E aí se você quiser especificar, mas é os cards ou os botões primários, aí você está dizendo que esse valor vai ser aplicado só aos botões primários. Agora você está especificando mais ainda, eu quero que seja só nesse estado, entendeu? E aí você vai criando ali uma especificidade maior para o seu design token, tá? Bom, pessoal, só uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de falar e eu lembrei agora, é que você, quando cria aqui os tokens semânticos, tá? Seria aqui o caso background, text. Você tem aqui no Figma a opção, se você ver aqui em Semantic Colors, aqui eu já criei, né? Color, né? Background, text, border. Você tem a opção de colocar ele num escopo específico, tá? Para você evitar erros. Não sei se vocês viram ele na hora que eu criei o button. Vou até criar de novo aqui, ó. Por exemplo, eu não quero que o meu text usar a cor de texto no meu fundo. Então, para isso, o que eu faço? A minha cor de texto, eu deixo ela setada só para texto, tá? Cor de background. Eu quero que essa cor de background seja usada só em backgrounds. Então, eu venho aqui, posso escolher frame, posso escolher shape também, caso você esteja usando um shape. Eu prefiro usar o frame aqui, porque o frame ele já tem o auto layout e tal.
E aí eu acabo não confundindo, né? E no caso de bordas também eu posso usar aqui o stroke. E aí esse stroke ele passa a ser utilizado só no caso se ele for aqui um stroke. Então ele só vai aparecer aqui, ó, color border. No fio vai aparecer só color background. E para o texto vai aparecer só a cor de texto que eu criar, tá? Então fica muito mais... evita que você tenha erros, tá? E por último também, mas sem esquecer que as cores primitivas, é interessante você fazer o seguinte, tá? Para evitar também que as pessoas usem essas cores. Vamos supor que o cara tá usando ali a cor de fundo 100, né? Para evitar que ele use a cor sem uma semântica, você pode vir aqui, editar as variáveis e deixar isso aqui tudo desmarcado, inclusive até marcar essa opção para ocultar quando você publicar, para que as pessoas não usem essas cores aqui, mas usem as cores semânticas, até porque vai ser muito mais fácil, né? Se você tiver... Pode ver, qualquer componente que você for utilizar, ele já vai vir com a cor que o time definiu para cada caso específico, sabe? Então, muito importante esses dois detalhes. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e fique por dentro aí, porque em breve teremos mais vídeos sobre esses assuntos, design tokens, design system, Figma. Fiquem aí por dentro e me sigam também lá no Instagram, @UXToDo. E tamo junto, qualquer dúvida manda aqui nos comentários, fechou? Valeu, galera, até o próximo vídeo.